O RH Corsi mandou. Salve, salve família. O que vocês acham dos tratamentos como estimulação magnética e neurofeedback? Obrigado. Ixi, é uma área gigantesca. Tem muita. Aí fudeu, né? Aí Não, nós eu passamos a posso noite falar. inteira. Eu acho que há evidências que provam. Não sei, provam não existe, mas há evidências favoráveis ao uso da estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica na depressão em outras doenças psiquiátricas. O neurofeedback, eu acho que ele funciona. Assim, conheço um monte de estudo, já publiquei um monte de estudo também nisso aí. Ele funciona, mas ele não tem a duração do... O grande problema dessas coisas não é que não funciona, é a duração do efeito. Então, assim, existe cura para doença psiquiátrica? Essa é uma discussão que eu nem quero entrar nela, mas, assim, definitivamente não é por esse caminho. Então, aí não é mais uma discussão sobre se esse tratamento funciona ou não, mas como que você vai pensar o tratamento de maneira sistêmica para melhorar a vida do paciente, assumindo que nada dessas coisas vai curar. Essa é a minha visão. Agora deixa eu passar pro Mas peraí, pro nosso antes de mestre. tu passar pra ele, o que é neurofeedback? É uma técnica que você põe eletrodos na cabeça e você aprende... Assim, imagina que eu ponho um espelho do cérebro, tá? Então, eu ligo aquela coisa que ele falou que é um capacetezinho assim, tá? Uma touquinha. E eu sei quais são as frequências de onda que estão acontecendo nas diferentes áreas. Aí eu ponho na tela, por exemplo, imagina um game. E eu quero que um carrinho ande para frente nesse game. Eu vou fazer esse carrinho andar para frente conforme as áreas que são do meu interesse usem as frequências cerebrais que são do meu interesse. E por que elas são do meu interesse? Porque eu fiz um mapeamento do cérebro dessa pessoa, quer dizer, eu fui lá e medi e vi que essas áreas estão com baixa atividade neurológica. E aí você tem uma correlação entre esse tipo de atividade aqui elétrica e atividade que vai acontecer lá dentro do cérebro mesmo. Tá? Uma clássica é o seguinte, pensa uma pessoa que é destra, aí ela tem um cérebro que é assimétrico à esquerda, ou seja, ela tem a parte esquerda um pouquinho maior. Aí o que acontece? Você tem uma frequência, você tem um padrão chamado alfa, de 8 a 12 Hz, na parte pré-frontal, que em geral, para a maior parte das pessoas, é mais presente à direita. Aí essa pessoa eventualmente tem a esquerda mais presente, tem muito alfa à esquerda, e você tem uma correlação disso com depressão, com um tipo específico, estados assim. Aí a pessoa treina aumentar as frequências de onda nesse hemisfério esquerdo. Então isso gera uma melhora no sintoma durante um tempo. Tá. É mais ou menos essa a ideia. Mas eu queria muito, assim, eu aprendi lendo esse mestre maravilhoso aqui. Então eu quero ouvir de uma vez o cara. O que eu falei é o que está na ciência, todo mundo reconhece por aí. Vamos ouvir o cara mesmo. Não há dúvida. Eu acho que essa interação, tanto é que eu tenho um grande amigo meu, matemático suíço, conversei com ele hoje, inclusive, Ronald Sicurel, nós escrevemos uma monografia chamada Cérebro Relativístico, onde a gente depende... a gente fala que, do ponto de vista quase einsteiniano mesmo, né, inspirado nele, na teoria da relatividade especial, que o cérebro nunca tem uma coisa definida. Ele é sempre relativístico no sentido que ele compara o modelo de realidade que ele tem no momento com o que ele recebe nesse instante, coisa maravilhosa. E ele se modifica. E a base dessa modificação, a cola do cérebro, analógica, são os campos eletromagnéticos neurais. Então, nós estamos propondo uma teoria, segundo o Ronald Maxwell ia gostar muito disso, né? Porque nós estamos dizendo que o cérebro funciona como um sistema eletromagnético. E ele funciona como um todo. Então, aquela história que aqui é tátil, aqui é visão, aqui é o amor ao Palmeiras, né? Não é um mosaico de áreas independentes. Ele funciona como um todo. O campo magnético ali. Exato, o eletromagnético, e nós temos muitas evidências, nós publicamos mais de 800 referências, né, dando substância a essa teoria, que é uma teoria, ela precisa ser totalmente demonstrada. Foi aí que me inspirou, no projeto da Copa do Mundo, a oferecer o feedback tátil e visual do Exo. Do cara. Exato. Legal. Por isso que a gente instrumentou os pacientes eram placas de velcro, daquele velcro comum, mas nós pegamos os estimuladores de telefone celular que vibram, o pequeno troço que tem aqui dentro que faz vibrar, e criamos teoricamente o que a gente chamava de pele artificial. Quando o cara encostava no chão, uma onda de pressão vinha e gerava uma onda de pressão no braço, de ambos os braços. E, evidentemente, ele estava vendo, né, que ele estava andando no terreno. Para o cérebro dele, esse é o feedback, ele estava andando. Então, quando você perguntava para o cara, mas você está gostando do Exo? Ele falou, que Exo? Entendi. Eu estou andando por mim mesmo.
ele tinha a vívida sensação que era o corpo dele gerando, né, o caminhar e o feedback tátil, né, sendo... Ele não falava que ele estava recebendo no braço. Ele falava que ele estava... Direto na cabeça. Exato. O cérebro dele adaptou o modelo de realidade instantaneamente e falou, olha, você tem perna agora. Isso tem a ver com pessoas que têm lesões no cérebro em áreas específicas? Eu vi um paciente no HC, antes de ir embora aos Estados Unidos, ele tinha uma lesão no lobo parietal aqui direito, né, que é uma lesão clássica. Aí você falava pro cara, estava num corredor enorme lá da enfermaria, você falava pro cara, o banheiro é na primeira esquerda. O cara ia até o fim do corredor, virava à direita, voltava, e aí ele entrava no banheiro. Porque o mundo do lado esquerdo não existia para ele. Caramba. Então esse cara só vestia o roupão do lado direito. Você tinha que ir lá e pôr o roupão no braço esquerdo. Aí você pegava a mão esquerda para ele, punha na frente dele e falava, de quem é essa mão? Ele falava, não sei, tem alguém estranho aí pondo a mão no meu rosto. A partir da linha média do corpo dele, todo o universo do lado esquerdo sumiu. E essa lesão é conhecida, né? A agnosia é conhecida, é um troço muito conhecido. Todavia, ninguém nunca pensou... Por que aqui, né? Porque... E, na realidade, a interpretação que eu e o Ronald damos é que, do ponto de vista matemático, é que o sistema cria um modelo de você, do seu corpo. E tem um circuito que mantém esse modelo vivo. Quando você perde a perna... 90% dos amputados continuam a sentir a perna. Chamou o fenômeno do membro fantasma. Membro fantasma, tá? é famoso, é. Que foi descrito no mundo ocidental nas guerras da Idade Média. As pessoas sentem dor nesse membro Isso, fantasma. Isso, a dor do membro vezes. fantasma, que é intratável na maioria dos casos, tá? Só que tem o oposto. Eu te falei do macaquinho que ganha braços, né? Então, foi a partir daí que nós desenvolvemos essa teoria, que nós temos um modelo analógico dentro do cérebro, que o cérebro gera da nossa mente. A gente acredita que ele é mediado pelos campos eletromagnéticos, porque é muito fácil de você modular isso analogicamente, né? Você falou o lance da raquete também. Isso, o lance da raquete. Só que a gente aprendeu com esses pacientes que o feedback tátil modulava essa sensação do seu corpo. E nós devolvemos, por vários testes a gente comprovou isso, nós devolvemos os pacientes que tinham lesão até aqui, que até antes de trabalhar com a gente só acreditavam que o corpo deles terminava aqui, porque é o que acontece quando você tem uma lesão medular. A partir desse tratamento, eles começaram a reconhecer que eles tinham o resto do corpo. Caramba! Tá? Então, você conseguiu provar que você mudava o modelo. Então, o cérebro... adaptou, né? O cérebro não reage a nada. Ele compara o que ele espera do mundo aqui com o que ele está recebendo. Tá? Então, por isso que a gente ele consegue... vai modelando o tempo todo, né? O tempo inteiro. Tempo real, né? Ele é adaptável. Ele é um Adapte- é sistema isso aí. dinâmico distribuído adaptável. Tá? Que doideira. Tem uma, Muito foda isso daí. Tem uma coisa maravilhosa. Mas só para falar uma coisinha aqui, porque o esporte é uma coisa que dá para provar essa teoria. Um dia eu perguntei, acho que foi pro Filipão, se eu não me engano, foi pro Filipão. Quantos pênaltis um jogador no final do treino você consegue convencer ele a cobrar para praticar? Ih, pô, os caras estão cansados, querem ir embora, tá? 10, 12. Aí eu pensei comigo, nossa, em realidade virtual dá para praticar 10 mil. Então, não, claro, você senta, você está sentado, né? Você não tem nenhum esforço físico. Não tem nenhum, não sua, não cansa, não gasta energia. Mas você treina o cérebro. Mas você treina o modelo. Ah, sim. Você treina o modelo cerebral. Esse é o pulo do gato, na minha opinião, tá? De todo treinamento... Porque o resto é só movimento. O né? resto é só a biomecânica que o cara faz isso desde criança, né? E, cara, agora, calma aí. Dá pra... Existe na nossa... em 2022, existe uma parada que o cara poderia, de fato, treinar pênalti? Claro, tô tranquilo. Isso Isso é é básico. trivial, aliás. É mesmo? Mas, ó, só um Não momento. foi aplicado, né? Ainda não foi aplicado da maneira coerente, né? Eu Senão fiz- o Marcelinho não tinha perdido lá. Senão o Marcelino tinha totalmente. perdido pro Marcos, né? Eu fiz uma pergunta pra você lá atrás, quando eu falei da Singularity, você entendeu que eu estava falando da Singularity como essa experiência. Ah, Mas na sobre verdade a eu estava falando universidade? do uso do VR. Agora, assim, porque na educação, a gente estava falando de educação, eu acho que nem que devia entrar nisso agora, senão vai virar um mundo. Mas pensando o seguinte, voltando naquele tema sobre a experiência da ciência e a experiência do analógico de escrever com a mão. Você botar óculos de realidade virtual na cara da criança é limitador e alienante. Tem um outro lado, tem um senão
que é esse que você justamente pode criar replicações de experiências, cenários de treinamento para precisão que podem ser interessantes. Definitivamente, eu não sou a favor de a gente substituir a educação com a escrita por manual e etc., ou por caligrafia por isso. Mas que, de fato, a coisa tem dois lados. Por causa dessa situação que você está descrevendo, eu acho que sim, né? Mas veja bem... Os astronautas vão pousar na Lua, eles já estão sendo treinados com esse óculos para treinar o cérebro. Mas essa era a ideia. Quando ele chegar na Lua, ele não estranhar. Esse é um paradigma que na educação eu acho válido. Essa era a ideia do robozinho controlado pela mente em Marte. Sim. O que eu propus para a NASA era o seguinte: genial. O seu operador, quem quer que esteja controlando, se tiver o feedback, né? Ele não vai estar só achando que ele está controlando um robô, ele vai sentir a superfície de Marte. Ele vai sentir que está em Marte. Exatamente, ele vai incorporar a realidade de estar em Marte. Agora, imagine um cara imerso fazendo isso algumas horas por dia, né? É a mesma coisa do ratinho infravermelho. Sim. Ele ia começar a imaginar o que é caminhar em Marte, estando bilhões de quilômetros de distância. Então, a NASA está fazendo exatamente isso e treinando os astronautas que vão pousar na Lua agora em algum momento aí até o final da década, para quando o cara chegar na Lua, ele não estranhar, porque a ideia deles é justamente essa. Você treina, o seu cérebro já está acostumado. Então, cheguei ali na Lua, porque qual que foi o problema na outra época, na década de 60, na Apollo? Pô, cheguei aqui e agora? Pô, agora tem uma cratera aqui. A sorte é que era um piloto de testes maluco que manobrava e pousava. A sorte é que era um cara chamado Neil Armstrong. Exatamente. Agora, hoje não. Então, os caras eles querem que o cérebro do cara esteja já treinado está usando pra fortemente isso de simulação antes das batalhas, né? Antes do botar o... Nós estamos falando disso aqui. Nós acabamos de falar da foto do buraco negro no centro da Via Láctea, certo? Isso. Vamos parar para pensar. 10 mil anos atrás, nós estávamos descobrindo que a gente podia pôr uma semente na terra e, né? Comer depois de alguns meses, né? E não precisar ficar rodando, né? Fazendo a balada por toda a face da terra para achar o que comer, né? Uhum. É 10 mil anos atrás, tá? Nós estamos hoje observando o centro da nossa galáxia. É uma baita de uma viagem. É um salto absurdo. É um salto absolutamente. As pessoas não param para pensar nisso porque a gente tem essas coisinhas, né? Não, aí o cara vem no Twitter e fala, pô, que foto feia. Que foto feia. É que a gente, na verdade, não tem noção que 10 mil anos não é porra nenhuma. Nada. Eu e você que tirou da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Daqui não sei quantos bilhões de anos, Andrômeda vai colidir. Isso, 5 vai colidir com a Via Láctea, tá? E a colisão não vai ser das mais prazerosas, né? Para ambas. Tem simulações, mostra o que vai sobrar, o que não vai sobrar, o que vai acontecer, né? 10 mil anos na escala do universo é nada. Nada. É o último segundo, igual diz o Carl Sagan no calendário falava, cósmico. Exatamente. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma área chamada neurociência que tem 150 anos. É ontem, né? É uma piscada de olho, tá? Então, por isso que eu digo, a neurociência é muito mais do que uma ciência biomédica, do que uma área de pesquisa. Ela busca entender o mecanismo pelo qual nós criamos a realidade na qual nós vivemos. E em outras realidades que nós estamos tentando criar paralelas. Tá? Então, alguém olhando de fora, tirando alguns exemplares que não vale a pena mencionar, o esforço coletivo da mente humana nesses 10 mil anos é impressionante. É algo muito impressionante. Com todo o lado, né, que nós temos, claro, negativo, as conquistas mentais que foram realizadas a ponto de nós estarmos fotografando o centro da galáxia onde a gente vive, só é comparável ao ataque ao Alviverde de 1970, né? Que aí é imbatível, né?